Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui, quero fazer com vocês um momento de devocional. O que é um devocional? Um devocional é um momento onde você gasta o seu tempo direcionando o seu propósito em devoção a alguma coisa. Então você pode fazer diversos tipos de devocional. O devocional que eu prefiro fazer é o devocional voltado àquilo que Deus pensa a respeito de mim, devotar o meu tempo, devotar o propósito da minha vida em relação àquilo que Deus tem preparado para mim e o que Deus pensa sobre mim. Então esses devocionais que eu compartilho com vocês é com o propósito de você também direcionar a sua vida e o seu propósito de vida a devotar um tempo para saber o que Deus pensa sobre você, o que Deus pensa sobre o seu futuro, o que Deus pensa sobre a sua posteridade, o que Deus pensa sobre o seu modo de vida, quais são os conselhos ou, na verdade, os direcionamentos e os princípios que existem dentro da Palavra de Deus, para que você seja uma pessoa completa, de dentro para fora, seu espírito, a sua alma, o seu corpo. E no devocional de hoje, eu quero compartilhar com vocês algo que eu já tinha dito na semana passada, que eu queria compartilhar com vocês, que é sobre a questão da obediência e posteridade, ou seja, o quanto a obediência sua pode afetar não somente a sua vida, como também pode afetar a vida dos que estão diante de você, da sua posteridade, da sua herança, né? Hoje eu estou aqui com um salompas, então se eu estiver com uma dificuldade de me movimentar aqui, eu peço que vocês me perdoem, tá? Mas vai sarar, daqui a pouco tá 100%. O que eu quero compartilhar com vocês hoje está no livro de Deuteronômio, na Palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. De fato, eu recomendo, nestes dias que estamos vivendo, que você dedique um certo tempo a ler a Palavra de Deus, se não retomar o seu plano de leitura bíblico, mas que você leia o livro de Deuteronômio e o livro de Levítico. Muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje têm a ver com falta de cumprimento dos propósitos e dos princípios que Deus tem para nós e falta de obediência à palavra de Deus. Eu acredito que a Bíblia, de capa a capa, ela nos revela quem Deus é e o que Deus quer para nós. Por isso que o nosso devocional, ele não é baseado em livros de autoajuda, o nosso devocional não é baseado em pensamentos, nosso devocional não é baseado muito menos em notícias ou em documentários ou em pesquisas feitas. O nosso devocional é baseado na palavra. Porque eu acredito que dentro da palavra, de cabo a rabo, de capa a capa, existe a vontade de Deus sendo revelada para nós, para que nos tempos bons, nos tempos ruins, na vida, na morte, nas profundidades e nas alturas, nós possamos tomar decisões em nossas vidas que nos façam prosseguir para frente, que nos façam entender que existe um Deus que batalha por nós. Se você hoje procurar os vídeos no YouTube, você vai ver, por exemplo, presidentes como o presidente do Paraguai, neste momento em que nós estamos vivendo, citando a palavra de Deus como uma solução. Não somente ele, como o da Guatemala, do Panamá. Se você procurar, você vai ver que os presidentes e a maioria dos presidentes que se prezam, eles entendem que acima deles existe uma palavra, existe um propósito, existe uma obediência. Por isso que eu lhe recomendo. Vamos lá para o Deuteronômio no capítulo 6. No capítulo 6 completo, ele começa falando sobre obediência à lei, né? E quando você começa a ler o capítulo 6, por exemplo, no versículo 3, que não é o versículo que eu quero tratar com vocês hoje, mas é o versículo que eu chamo mais atenção, um dos versículos que chama atenção nesse capítulo é o que diz, versículo 3 de Deuteronômio 6, ouçam e sejam obedientes, façam tudo o que for ensinado a vocês, para que tenham o quê? Uma vida longa, uma vida de abundância de provisões, como o Eterno prometeu numa terra que mana leite e mel. E aí ele começa, atenção Israel, atenção Bruno, atenção Karina, que foi uma das pessoas que me pediu para fazer o vídeo hoje. O seu Deus é um Deus único. Amém, o Eterno, amém, amem o Eterno, o seu Deus de todo o coração, amem o Eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. No versículo 6 diz assim, escreva no seu coração os mandamentos do Senhor
Escrever nos corações o mandamento do Senhor é você ter sabedoria e entendimento de saber que os mandamentos do Senhor, eles não servem simplesmente para o dia em que você está em depressão, simplesmente para o dia em que você está sentindo medo, não. Ele está escrito no seu coração, porque uma coisa escrita no coração, ela é viva todos os dias, ela é viva na bonança, ela é viva na fartura, mas ela é viva também na escassez, ela é viva na miséria. Está escrito no seu coração, não está escrito num papel que você amassa e joga fora, não, está escrito num órgão que é vital. Escreva os mandamentos do Senhor na sua vida, ou seja, trabalhe com os mandamentos do Senhor como algo que é vital para você. Versículo 6 ao 9, que estes mandamentos sejam assunto da sua conversa, sentado em casa, andando pela rua, que eles sejam repetidos desde a hora que você se levanta até a hora que você vai para a cama. Sabe como é bom? Eu não sei se você tem essa vivência, mas eu quero lhe desafiar a ter essa vivência desde manhã até a noite, o que tem consumido a sua vida, porque aqui está dizendo de manhã até a noite que os mandamentos do Senhor sejam os assuntos que vocês tenham. Não estou dizendo que nós não devemos nos informar, não estou dizendo que nós não devemos nos capacitar, até porque assim como meu amigo Fernando Gasparetto, eu também dou cursos de capacitação e nós precisamos estudar, nós precisamos nos capacitar, mas no meio da capacitação, no meio do estudo, aonde está a tua cabeça? No seu dia a dia dentro da sua casa, no seu dia a dia dentro dos seus afazeres, no seu dia a dia dentro dos seus locais de trabalho, no seu dia a dia na convivência com as pessoas. Aonde está a sua cabeça? Os nossos pés estão nessa terra, mas a nossa cabeça precisa estar em Deus. Colossenses 3 diz isso, você precisa estar escondido em Deus. E por que nós temos que estar escondidos em Deus? Porque no lugar secreto, no lugar onde nós estamos escondidos, é aonde Deus tem o melhor de nós, que é o nosso raciocínio, que é o nosso intelecto, que é o nosso ponto de decisão, que é a nossa zona de tomada de decisão. Então aqui está falando de manhã até a noite, vai falando sobre isso, vai remoendo os mandamentos. E aí vai falando no versículo 10 ao 12 que Deus vai estabelecer-nos na terra. No versículo 13 diz assim: tenha um profundo respeito pelo eterno seu Deus, ele deve ser servido com exclusividade. Sabe, quantas coisas nós fazemos paralelamente às outras coisas, e isso é multifuncionalidade, isso é ótimo. Multifuncionalidade é ótimo, mas para com Deus, o Senhor teu Deus, Ele quer exclusividade. Quanto do seu tempo você tem dado exclusividade ao Senhor? O quanto do seu tempo fora deste devocional você tem ouvido, pensado e falado as coisas só para o Senhor? Deem com garantia das suas promessas apenas o nome dEle. Não vão para outros deuses. Não provoquem a ira de Deus. Não dividam o seu coração com outros ídolos, com outros deuses. Não façam isso, é isso que o Senhor está querendo dizer aqui. Sejam solícitos em obedecer os mandamentos do Eterno, todos os regulamentos que Ele instituiu. Façam o que é certo, façam o que é bom aos olhos do Eterno. Aí vocês vão ter o quê? Uma vida agradável, uma vida longa. Vocês vão conseguir marchar para tomar posse. Olha, porre não, misericórdia, não tomem porre. Tomar posse da terra que o Senhor tem para você, daquilo que é para você. Não vou refazer o vídeo não, a gente mantém com o erro mesmo. Se você quiser tomar um porre, tome um porre do Espírito Santo. Sabe, encha-se dele, gaste um tempo aí, faça um devocional. Se você falar, mas não podemos nesses dias sair para ir para o monte, vai para o monte de coberta, vá para a tua cama ali, toma um porre do Espírito Santo, deixa ele falar contigo. Ok, corrigido o meu erro, obedecer para que o Senhor nos faça tomar posse do lugar que Ele tem para nós. Queridos, Deus não tem para nós o lugar onde nós estamos hoje, não é isso, mas se você tem pensado fisicamente, em lugares físicos, que Deus tem algo nessa terra para que você tome posse, perdoe-me te frustrar suas expectativas, mas o nosso reino não é daqui. Esse é um vídeo que eu quero ver se eu ainda faço amanhã. O nosso reino não é daqui, nós recebemos de Deus um reino inabalável. Lá é o lugar da nossa possessão. Quero falar sobre isso. Vamos lá, porque eu quero terminar aqui falando sobre obediência e posteridade. Vocês vão ter uma vida agradável, longa, como eu disse, né? E aí no versículo 20 ao 24, aí que eu acho lindo. E aí eu quero encerrar esse nosso vídeo, não quero deixar ele muito longo, nós já estamos chegando a quase 10 minutos, mas eu quero falar sobre esse versículo 20 e 24 e encerrar o devocional nosso de hoje. A próxima vez que o seu filho perguntar, o que significam essas exigências, essas leis, esses regulamentos que o Eterno, o nosso Deus, ordenou?
E aí vocês têm que responder assim. Olha que legal a sequência de resposta. Nós éramos escravos, ok? Escravos. Escravos não têm decisão própria. Escravos fazem o que o Senhor o manda, e ele faz o que o Senhor o manda e não recebe recompensa. Éramos escravos. E aí o Eterno veio de uma forma poderosa e nos tirou daquele país. Tudo o que fizemos foi o quê? Foi ficar ali parados, olhando, enquanto o Eterno mostrava os seus sinais, os seus milagres e as suas maravilhas e os castigos sobre o Egito e sobre o faraó e sobre a sua casa. Ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar esta terra que ele prometeu de maneira solene aos nossos antepassados. É por isso que o Eterno nos ordenou que obedecêssemos todas as tuas leis. Obediência te move de um lugar de escravidão para um lugar de possessão e herança. Os teus filhos, eles não vão olhar para saber o quanto você tem no banco. Os teus filhos, eles não vão lhe perguntar o que você fez para ficar bonita. Os teus filhos não vão lhe perguntar quais são as estratégias financeiras que você teve para ter uma previdência. Os teus filhos não vão lhe perguntar o que você fez para que você fosse um homem reconhecido nos campos, reconhecido nas cidades, reconhecido nos seus negócios. Não. Os teus filhos, eles vão lhe perguntar: por que você segue a este Deus? Por que você obedece a estas leis? Por que você cumpre as exigências? Por isso, nossa postura precisa ser de pessoas que obedecem, que em primeiro lugar entendem o propósito de Deus na obediência. É nos tirar da escravidão e nos colocar no lugar de herança e propósito. Nós temos que ser pessoas que obedecem. Pessoas que obedecem para que através da nossa obediência nós incomodemos primeiro a nossa posteridade. A nossa posteridade vai ver, e a nossa posteridade vendo, ela vai ser próspera e abençoada também. Ela vai seguir o nosso exemplo. A obediência gera posteridades que seguem exemplo. Ah, como é que eu vou fazer para que o meu filho não se perca neste mundo? Obedeça. Ah, como é que eu... Manifeste através da obediência a palavra de Deus. Manifeste através da sua vida a obediência à palavra de Deus. Porque se você manifestar isso, seus filhos vão ver e vão perguntar: por que você obedece? Eu obedeço porque hoje, o que você está vendo hoje, é herança, não era o que eu era. O que eu era escravo. A obediência me tirou do lugar de escravidão e me colocou no lugar de propósito e de herdeiro e de filho de Deus. Amém? E aí no finalzinho do versículo 24 diz assim: por isso, filhos, os pais falando aos filhos, devemos viver de forma reverente diante do Eterno nosso Deus, por Ele ter nos dado esta vida agradável e porque ainda vai nos manter vivos por muito tempo. E versículo 25, teremos uma vida estável e justa se formos devotados em obedecer a essa lei na presença do Eterno, o nosso Deus, fazendo tudo o que Ele nos ordenou. Vida agradável, vida próspera porque é vida por muito tempo, vida estável, vida justa, se nós formos devotos em obedecer a lei e fazer tudo o que Ele nos mandou. Meu querido, este devocional precisa lhe levar para um lugar de obediência. Este devocional precisa lhe levar para um lugar onde você não precisa sentir para obedecer, você precisa obedecer para ver e viver. Meus queridos, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos encher de um sentimento de temor pela obediência à palavra do Senhor. Que você possa ser cheia da vida de Deus, cheio da vida de Deus, mas esta vida de Deus, ela fala de obediência e possessão. Ela fala de devoção à palavra e possessão. Teremos vida longa, teremos vida próspera, teremos vida justa. Eu, você, sua família, sua casa, eu, a minha casa, os meus filhos, você, sua família, sua casa e seus filhos, se existir devoção e temor à palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E eu espero que esses devocionais estejam abençoando a sua vida. Se assim for, compartilha esses vídeos que eu estou postando no YouTube, curta eles aí para que eles possam serem cada vez aparecerem mais, mas também compartilhe com as pessoas, com seus grupos de amigos. Muitas pessoas nesses dias estão fazendo grupos para ajudar as pessoas. Se você acha que esse devocional lhe ajuda, lhe dá impulsionamento nesses dias, compartilhe. Não por causa do Bruno, não por causa da minha vida, mas por causa da palavra de Deus.
Mais do que nunca nesses tempos, nós precisamos voltar à palavra, nós precisamos voltar ao Evangelho, porque o que está nos esperando como igreja é um avivamento, mas também é um tempo onde nós nunca mais seremos o mesmo. Os nossos cultos não serão os mesmos, as nossas reuniões não serão as mesmas, as nossas casas não serão as mesmas. Precisamos compartilhar a palavra. Então compartilhe. Se lhe abençoou, compartilhe. Que o Senhor lhe abençoe, lhe guarde, lhe dê um Shabat ótimo. Que você seja restaurado e receba a porção dobrada neste sábado. Em nome de Jesus. Una-se ao seu Criador. Mude a sua vida. E aí você vai mudar o mundo.